o poder da cumplicidade na família. O poder da cumplicidade na família. O texto que eu me baseei está em Atos, capítulo de número 5. E o texto é grande, e hoje eu estava falando com o Elian Júnior assim, a gente vai sair aqui com congestão de palavra, né? Eu vou tentar ser mais rápido possível, mas eu tenho muito da palavra de Deus para compartilhar com você. Atos 5:1 diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço também em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio no seu coração, e não mentisses aos homens, mas a Deus? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Em outras palavras, morreu. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Levantando os moços, cobriram-no e, transportando-no para fora, o sepultaram. E depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou a sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: diz-me tu, por quanto vendestes aquele terreno? E ela respondeu: sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? E eis aí as portas, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dos apóstolos e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. Então sobreveio grande temor a toda a igreja e aos que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. O versículo 9 diz exatamente, coloca aí para mim, por favor, o versículo 9. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo. Porque entrastes em acordo. A outra versão diz: porque combinastes entre vós. Você tem a NVT aí? A NVT ou a NVI? Veja, coloca a outra versão também. Eu quero só para você prestar atenção nesse versículo, né? E como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito de Deus. Eu não sei como que a tua versão diz aí, se você está com a sua Bíblia aí, mas você vai perceber que esse texto todo, ele vai entrar numa perspectiva de cumplicidade. Como vocês combinaram, como vocês conspiraram, como vocês agiram. Deixa eu explicar um pouquinho a respeito desse texto, para a gente entender bem essa palavra, porque, às vezes, algumas pessoas acham que esse é um texto sobre oferta, e ele não é um texto sobre oferta. Mas não diz respeito a uma oferta que eles fizeram, mas a oferta não é o fator principal. Na verdade, o que Ananias e Safira fez foi combinar em serem cúmplices entre si num processo de querer aparecer diante das outras pessoas a respeito de algo que eles estavam entregando na casa do Senhor. Havia um mover de Deus sobrenatural em que muitas pessoas estavam realmente se entregando completamente a Deus, espírito, alma e corpo.
mas estavam entregando também os seus bens, estavam entregando o que podiam. A Bíblia diz, e você vai ver que Atos fala a respeito da comunhão dos irmãos, que eles tinham tudo em comum, e eles, não havia ninguém que tinha necessidade entre eles, porque quem tinha mais trazia aos apóstolos, e os apóstolos então tomava desse recurso e distribuía entre o povo. Então havia um mover sobrenatural nesse sentido. Ananias e Safira disseram, vamos nós também fazer isso. Eles venderam um terreno e resolveram dar a metade e dizer que estavam dando o valor do terreno inteiro. O que estava em problema, a problemática não é que eles não poderiam dar, eles podiam dar 10%, 20%, 50% ou 100%, mas eles teriam que dizer, eis aqui a nossa oferta, nós vendemos algo, estamos dando um dízimo, nós estamos dando um percentual, nós estamos dando a metade, como eles estavam fazendo, mas eles chegaram aqui, nós vendemos um terreno e estamos dando tudo. E eles chegam aos apóstolos achando que aquilo ia simplesmente passar, mas eles estavam diante do altar, diante da presença de Deus, eles estavam diante que como apóstolo, pastor Valdomiro, nós somos comedor de feijão igual vocês. Nós somos carne e osso igual qualquer outra pessoa, mas o que está em nós, o encargo que está sobre nós, a unção que está sobre nós, quem nós representamos é sobrenatural. Então, há coisas que você pode fazer que vai dizer respeito à minha pessoa, ao ser humano, mas há coisas que você vai fazer a meu respeito, ou a respeito de um pastor, ou até de um outro irmão que diz respeito ao que eles carregam, ao que Deus carrega. Você consegue discernir esse entendimento? Então, na verdade, os apóstolos falaram assim, não foi para nós que vocês mentiram, não foi a nós que vocês tentaram enganar, mas vocês vieram aqui com essa ideia, tentando enganar o próprio Espírito Santo. E aí foi fatal, foi letal aquela questão. Sabe o que é quando você dá uma oferta e mesmo assim você morre por causa dela? Você sabe o que é? Na verdade, por isso que eu disse para vocês, não é sobre oferta, é sobre integridade, não é sobre dar alguma coisa, é sobre querer se aparecer pelo que você dá. Tanto é que a Bíblia diz que a mão direita não precisa ficar sabendo o que a esquerda está fazendo. Muitas vezes nós somos mais abençoados no sentido de sermos sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus tem para fazer para nós e discretos naquilo que fazemos. Mas hoje, o que eu quero entrar aqui é exatamente no tema cumplicidade. Houve uma cumplicidade entre Ananias e Safira para o mal. Mas a cumplicidade, ela pode ser algo, e ela deve ser uma virtude para o bem no meio da família. A escolha, se vamos ser cúmplices para o bem ou para o mal no meio da nossa família, é nossa. É nós que vamos dizer, se nós vamos combinar, o esposo e a esposa, se nós vamos ter uma ação como um texto bíblico de Josué, que a palavra de Deus diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, a nossa cumplicidade é para servir ao Senhor. E nós vamos ver a Bíblia nos trazendo várias coisas e claras diante de nós. Mas quando nós falamos da cumplicidade no sentido de algo bom, nós estamos falando de coparticipação em uma ideia, em um projeto, em um propósito. Nós estamos falando de conivência um com o outro para o bem, entendimento para o propósito. Nós ouvimos falar muito de cumplicidade de cúmplices de crime, né? Alguém que acoberta o outro, cúmplices numa questão de corrupção, cúmplices no erro. Mas o que é de fato a cumplicidade? A cumplicidade é a ação ou o estado de ter uma participação secundária, ou seja, uma coautoria em algo. E ela pode ter, a cumplicidade pode ter um significado de amizade, né? Amigos que são
cúmplices, né, de conivência num propósito. Nós podemos também entender que quando usado simplesmente na questão de conivência com coisas negativas, na verdade isso traz muitos males à pessoa, que é o caso que nós vimos aqui de Ananias e Safira. Eles foram coniventes, eles foram cúmplices num erro, eles combinaram, eles fizeram uma combinação e, na verdade, um foi primeiro e diz: eis aqui a totalidade da venda do nosso terreno, nós estamos entregando para servir o reino de Deus. Aí, ele estava mentindo, morreu por causa da sua mentira. Vem a sua esposa, Safira, e aí os discípulos falaram assim: isso aí é a totalidade do que vocês... Sim, é a totalidade. Ela assim: por que vocês combinaram? Por que você combinou com o seu esposo para mentir para o Espírito Santo? Por que você combinou para esconder isso? Eis aí as portas, quem já levou o seu marido morto. E ela tombou morta e foi levada assim também. Talvez, queridos, hoje nós não temos visto ninguém, talvez, morrer fisicamente por algumas situações, mas eu tenho visto pessoas morrer ministerialmente, por serem coniventes com o pecado, por serem cúmplices com o erro. Eu tenho visto pessoas morrerem emocionalmente, pessoas morrerem na sua credibilidade, porque tem gente que está por aí, mas você não consegue confiar nelas, por elas terem sido cúmplices com erro, com pecado, com traição. Qual é a esposa que fica feliz quando descobre que o marido estava traindo por muito tempo e às vezes a sogra sabia, às vezes o cunhado sabia, às vezes alguém sabia e não falava nada? Ou seja, quem não toma uma atitude, não toma uma postura, está sendo cúmplice, conivente com o pecado. Vocês estão comigo? Eu estou tentando ser claro assim para a gente entender essas questões, mas a minha perspectiva hoje é que nós possamos buscar o entendimento, uma chamada de Deus, de uma cumplicidade para o bem, uma cumplicidade para a bênção, uma cumplicidade para o milagre, porque a Bíblia diz assim: quando 2 ou 3 concordam na terra, o que acontece? É feito no céu. Quando a gente é cúmplice na terra pelo milagre de alguém, pela bênção de alguém, quando a gente se junta nesse sentido, as coisas acontecem no céu. Um dos textos bíblicos que mais me impactam o coração no Novo Testamento a respeito de cumplicidade são quando aqueles 4 amigos resolvem pegar aquele paralítico que não podia entrar naquela casa que estava lotada e Jesus estava lá dentro. Aí eles pegam, abrem um buraco em cima no telhado, sobem uma maca para esse telhado, e daquele telhado eles descobrem onde Jesus está, e desce a maca no meio da multidão até onde Jesus está. Não é forte isso? Olha todo o esforço, o desafio. Eles foram cúmplices do milagre. Quem fez o milagre foi Jesus, mas quem levou aquele homem para receber o milagre foi exatamente aqueles homens que foram cúmplices, né, nesse propósito de levá-los ao milagre. Então nós podemos entender esse processo na nossa vida espiritual, na nossa família. Então, quando o termo cumplicidade é utilizado como uma atitude positiva, desejável, seja entre casais, seja entre amigos, seja entre familiares, nós vamos ver essa conotação ligada a uma atitude positiva, quando alguém diz assim: nossa, que relação de cumplicidade tem a Ana e o Marcelo, né? Eles estão falando assim, eles são cúmplices para ser felizes, eles são cúmplices para adorar a Deus, eles são cúmplices para fazer o bem, eles são cúmplices para prosperar. Então a cumplicidade envolve, nesse caso especificamente, parceria, confiança, apoio, nas mais diversas situações, e a gente sabe que é assim, né? Às vezes ninguém mais acredita, né? Às vezes só Ezequiel e a Rosiane que acreditam, e eles são cúmplices numa fé, num sonho, num propósito, e dá certo. É isso que nós precisamos entender, que quando nós nos colocamos debaixo desse propósito de sermos cúmplices da bênção, Deus abençoa.
eu tenho certeza que se Ananias e Safira tivessem chegado aos apóstolos e dito assim: olha, nós tínhamos muito vontade de entregar tudo, mas nós tínhamos algumas coisas que nós precisávamos fazer, e eis aqui a metade daquilo que nós tínhamos. Eles teriam sido abençoados, eles teriam sido honrados, eles teriam saído com vida, eles não precisariam ter servido de exemplo, porque o texto que quando eu acabei de ler, a Bíblia diz que houve muito temor no meio do povo de Deus quando tudo aquilo aconteceu. Quando veio aquela situação, houve um temor incrível no meio do povo de Deus. Então, nós podemos olhar hoje e entender que Deus tem para nós a cumplicidade como um poder, como algo que pode mudar a nossa história e a nossa vida. E diante disso, eu queria citar 6 relacionamentos, tanto positivos e negativos, que vão nos trazer algumas instruções. O poder da cumplicidade, ele começa exatamente com a marca do pecado de Eva e Adão. Seja lá o que tiver acontecido, nós vamos perceber que, como diz o versículo 6 de Gênesis, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Por mais que Adão depois quis dar desculpa, colocar a culpa na mulher, quando Eva come e vem e dá para Adão, o que ele deveria ter feito? Você comeu, o problema é seu, eu não vou ser cúmplice nesse erro. Talvez a atitude, se Adão tivesse agido como um sacerdote sobre a sua casa, ali, talvez ele teria ali já anulado o pecado. Talvez ele podia falar para a mulher: olha, fala para Deus o que você fez, se arrepende, mas eu não vou ser cúmplice no seu pecado. Então, talvez, irmão, irmã, talvez você fale assim: mas eu não erro como meu marido está errando, eu não erro como meu filho está errando, eu não participo do erro dele, mas eu também não falo nada, eu também não faço nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou ser bem direto e honesto com vocês. Nós temos uma geração de pais que não faz nada. O filho traz uma menina solteira, uma namorada, para dormir em casa, dentro do próprio quarto. O pai e a mãe não concordam, mas não faz nada. Ele é adulto, então ele faz o que ele quiser. Dentro da sua casa, meu irmão, se você não posiciona, quando fala de filha, às vezes é diferente, né? Porque o filho, tudo bem, às vezes quando fala, não, minha filha não, outro homem aqui dentro da minha casa, mas isso é uma outra história, seja filho ou seja filha, se você concorda, você é cúmplice, e se você é cúmplice, você vai pagar pelo erro que eles estão cometendo, porque dentro da sua casa, dentro da sua família, então tem alguma, pode discordar, meu irmão, se quiser, nós vamos conversar na palavra de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você, é um preço altíssimo. Talvez você vai perguntar assim para mim: mas então, apóstolo, na sua casa, seus filhos nunca fizeram coisa errada? Muitas coisas erradas eles fizeram, muitas coisas erradas, mas não com a minha anuência, não com a minha autorização, não com a minha permissão, ou simplesmente com a minha falta de coragem de pontuar algumas coisas. Mas eu estou usando um exemplo bem duro e difícil, mas muito comum. Então, às vezes, queridos, as coisas que estão matando a sua família, talvez você ache que é responsável só de quem cometeu o pecado. Às vezes é a sua própria conivência, a nossa própria conivência, a nossa cumplicidade, que faz com que ambos paguem o preço pela situação. Porque talvez alguém poderia dizer: mas quem foi que decidiu? Foi Ananias ou Safira decidiu pela mentira? Ali não importa. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão, não existe pecado maior ou menor. Existe sim, as consequências de alguns pecados são maiores que outras, mas pecado é pecado diante de Deus. E foi isso que a primeira questão que aconteceu com o primeiro casal. Houve ali uma cumplicidade de Adão com o pecado de Eva, e ambos se tornaram pecadores nesse processo, e nós, como família,
nós pagamos o preço por isso. A Bíblia mostra também, aí de um ponto de vista positivo, a questão, o poder da cumplicidade na vida de Abraão e Sara. O poder da cumplicidade para ser pai e mãe de multidões, pai e mãe de nações. Nós vemos, o texto é grande, é gigantesco, mas dois textos que trazem claramente o que a promessa e o cumprimento da promessa, que é Gênesis capítulo 12, versículo 17, mas eu vou ler pelo menos alguns versículos do capítulo 12 de Gênesis, a partir do primeiro, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão, sai a Abrão, né? Aqui era Abrão ainda, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, a sua esposa, e a Ló, o seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, para irem à terra de Canaã, e chegou até a terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que o aparecera. Depois, se você for lá para o capítulo 17, você vai ver o cumprimento claro das promessas de Deus sobre a vida de Abraão. Mas você percebe que quando Abraão recebe a promessa, ele sai com a sua esposa de lá, em acordo. Eles são cúmplices na promessa, eles são cúmplices na bênção de Deus. Porque se Sarai não quisesse ter ido, ela teria ficado, e ponto final. O que nós precisamos entender é que Deus tem feito promessas sobre as nossas famílias. É preciso haver concordância, é preciso haver cumplicidade nos processos, é preciso haver essa busca. E eu quero parabenizar você que hoje está aqui com o esposo e a esposa que foi possível vir, você que está com o filho, com a filha, você que tem vindo em outros cultos também, né? Talvez você fale assim, então eu não estou, não significa que talvez você não esteja por inúmeros motivos e razões. Não quero julgar você por isso, mas eu quero parabenizar você que tem esforçado e tem decidido falar assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vamos estar na casa do Senhor, vamos aprender da palavra do Senhor, porque a promessa de Deus é abrangente para a nossa família, e a gente precisa ser cúmplices na conquista que Deus está trazendo para nós, porque a Bíblia diz que reino dividido não prospera. Ou seja, a Bíblia é bem clara a dizer isso. É importante entender que a sua casa é o seu pequeno reino, que você tem a mãe, a rainha do lar, o esposo está ali naquela posição do rei, do líder, os filhos como os príncipes dessa casa. Precisa ser um reino unido para prosperar debaixo das promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Deixa eu perguntar, a sua família tem promessa? A minha tem. Sua família tem promessa de Deus? Todas as famílias têm promessa. Se você tem buscado a Deus, a Bíblia, uma das promessas aqui para Abraão é: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você acredita no poder de Deus, a sua família tem promessas, e tem as mais diversas promessas, e é por isso que nós temos que nos embasar neles. Agora, essa própria família, na descendência que vem a seguir, o ponto 3 diz o seguinte: o poder da cumplicidade trazendo a maldição e o engano para uma família. Tem cada um desses pontos que eu estou trabalhando com vocês, a gente podia gastar uma noite para conversar sobre cada um deles. Mas esse ponto é muito interessante, porque às vezes a gente fala de cumplicidade como Ananias e Safira entre esposo e esposa, mas aqui você vai ver em Gênesis 27
A gente não tem muito tempo para ler o texto todo, mas eu vou contar, lembrar essa história para você, a história de Jacó e a sua mãe Rebeca. Você vai ver uma história interessante, Jacó e a sua mãe Rebeca. Houve uma ação muito interessante nesse processo. Por quê? Porque Rebeca, ela tinha tido filhos gêmeos, e desses filhos, um era o primogênito, que é o que nasceu primeiro. Você conhece a história de Esaú e Jacó. Então nasce Esaú, e na sequência nasce Jacó, e a Bíblia diz que Jacó já nasce agarrado no pé de Esaú, ou seja, aí vem o primogênito, e chega em Israel havia algo muito forte, porque o primogênito, ele recebia uma porção dobrada da herança. O primogênito, ele tinha uma preponderância com relação às bênçãos mesmo de Deus, que os pais transmitiam a isso. E aí Rebeca viu que o seu marido Isaque, que era filho de Abraão, agora estava já velho, idoso, já cego, já estava no fim dos seus dias. Então chega aquele momento da transferência da unção, aquele momento da bênção liberada, aquele momento de colocar a mão sobre a cabeça dos filhos. E aí havia todo um ritual nesse sentido. Aí o que nós vemos é Isaac chamando Esaú e falando para Esaú: olha, vai, eu estou com vontade de comer uma caça. Esaú era caçador, vai e caça e traga um animal e faz aquela comida gostosa que você sabe fazer, e depois disso eu vou abençoar você, eu vou transferir a minha bênção sobre você. É aquela mesma bênção que Deus liberou sobre Abraão, que Abraão transmite para Isaac, e agora Isaac ia transferir essa bênção para Esaú. Aí a mãe, a esposa de Isaac, ouve, e ela não concordava, porque era meio tipo assim, o filho predileto do pai era Esaú, o filho predileto da mãe era Jacó. Não é nada diferente das nossas famílias, irmão. Não vem ninguém aqui dizer para mim que não existe filho com certas predileções, não. Sempre existe. Eu vou dizer para vocês, eu sou predileto da minha mãe. Ela está de aniversário hoje. Brincadeira, né? Ela está de aniversário hoje e eu espero que eu seja o predileto dela e do meu pai também. Eu tenho a vantagem de ser o mais velho também, o primogênito, então está tudo resolvido. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É diferente na sua casa? Ninguém fala, ninguém diga assim: esse é meu predileto. Existe sempre assim, aquele cuidado diferenciado. Sim ou não, irmãos? Hein? Tem gente que não está não sei se não está entendendo ou está fingindo que não está entendendo a coisa. Mas Rebeca vai lá e fala: Jacó, você não sabe o que está acontecendo. O seu pai vai liberar a bênção da primogenitura sobre o seu irmão. Vamos fazer algo aqui. Ela disse para ele: o seu irmão ainda vai sair para caçar, porque Esaú era caçador. Seu irmão ainda vai sair para caçar e tal. Você faz o seguinte: mata um cabrito, faz um guisado aí, passa o perfume do seu irmão, veste uma roupa de pele. Seu pai está cego mesmo, o seu pai nem vai perceber. Quando ele sentir o cheiro, quando ele tal, você já serviu ele já te abençoou e tudo mais. Então, eu não quero entrar nos pormenores, nos detalhes, mas a mãe de Jacó foi cúmplice, ou Jacó foi cúmplice da mãe, a mãe foi cúmplice de Jacó, e ali uma situação aconteceu. Talvez você vai falar assim: mas não era plano de Deus? Isso é uma outra conversa. Deus não respaldou e abençoou Jacó? Isso é uma outra conversa. O que eu quero que você entenda é o seguinte: antes de todas as coisas resolver, quando tudo aconteceu, em que Isaac abençoou Jacó, tudo correu, Isaac ficou meio desconfiado, mas estava ali. Rebeca falou assim: que isso, velho? Você não está vendo, você está mesmo meio gagá, Esaú, pode abençoar, presta atenção, passa a mão na cabeça, sente o cheiro do perfume. Daí, eu penso que Isaac falou assim: deve ser mesmo, né? Deve ser mesmo.
E aí você vai perceber que ele abençoa, depois chega Esaú e com todo o processo que aconteceu, querendo receber a bênção, aí Isaac fala assim, o que eu fiz está feito, quem eu abençoei está abençoado, então agora você vai ficar com a bênção do segundo filho e não com a bênção do primogênito. Daí talvez você fale assim, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque isso gerou uma crise, uma confusão, isso gerou um ódio mortal, a ponto de Esaú querer matar o próprio irmão gêmeo dele. Isso gerou um processo em que, olha só o que uma mãe faz, sem pensar, a cumplicidade da mãe com um filho. Rebeca, ela nunca mais pôde ver o seu filho. Você vai perceber exatamente isso, que é como Jacó teve que sair fugido para a terra lá para os parentes, ficar anos e anos para lá. Quando ele voltou, o pai já não era mais vivo, e a mãe também já não era mais viva. Você percebe o que é a cumplicidade para o mal, para o erro, para o engano? Você percebe o que é que pode acontecer, seja de um marido para com uma esposa, seja para uma mãe que protege ou quer fazer com que algo através da mentira seja estabelecido na vida de um filho. Quantas situações que acontecem, às vezes um pai que protege uma filha, uma mãe que protege um pai de saber, protege um filho para que o pai não sabe a verdade a respeito dele. Então são esses contextos familiares que a gente vai ver aí. Jacó paga o preço, que ele vai lá para a casa de Labão, o irmão de Rebeca, lá ele passa por todas as situações de ser também enganado, de viver muitas situações, ele tem que fugir do seu irmão, aquele sentimento, aquela mágoa. Você imagina todas as noites que Esaú ia dormir e ele com certeza chegava a secar a boca de ódio, de dizer, aquele maldito do meu irmão. E você imagina o que é Jacó pensando, poxa, cresci com meu irmão, correndo com meu irmão, que saudade do meu irmão, olha o que eu fiz com o meu irmão. Então, nós precisamos entender que a cumplicidade na família, ela tem poder para a vida e ela tem poder para a morte. Na vida de Ananias e Safira, que foi o nosso texto básico, essa cumplicidade podia ser para o bem, eles até intentaram. Então, o que eu quero dizer para você é assim, a verdade não tem negociação. A transparência não tem negociação, a honestidade não tem negociação na família, não existe, na verdade havia uma boa intenção por trás do que Rebeca fez com relação a Jacó. Deus não negocia princípios, nós às vezes queremos manipular, porque essa questão, quando nós falamos da questão específica de cumplicidade, isso tem muito a ver com manipulação. Cumplicidade e manipulação são coisas muito próximas e muito parecidas. Você vai perceber que alguém quando é cúmplice com relação a um crime, a um erro, a alguma coisa errada, eles manipulam pessoas, eles manipulam processos, eles manipulam a opinião pública e tudo mais. Vocês estão comigo, irmãos? Então eu quero dizer para você, a escolha, se nós vamos ser cúmplices uns dos outros para o bem ou para o mal, é uma escolha nossa. E a Bíblia vai mostrar tudo isso. E se você quiser ler melhor essa história de Isaac, Esaú, Rebeca, toda essa situação, você leia Gênesis 27 inteiro e você vai perceber toda essa tragédia. E o grande mover que a gente entende é que Deus transforma maldições em bênção. A graça de Deus acaba nos alcançando. Em família é assim. Às vezes a gente erra, a gente falha, mas quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, quando a gente deixa, quando a gente se rende aos pés do Senhor, a graça de Deus nos alcança. Você pode perceber que a história de Jacó só mudou exatamente quando ele tem um encontro face a face com Deus, quando ele se arrepende, quando ele conserta depois o relacionamento com o seu irmão. A história termina de uma forma linda, mas ela poderia ter terminado numa tragédia.
Ela termina em dois irmãos se reconciliando, mas poderia ter terminado num irmão matando o outro irmão e matando e ainda causando todos os danos possíveis a toda a geração de filhos e dos seus irmãos. É aí que nós precisamos entender e nos agarrar debaixo do propósito daquilo que Deus tem para nós, porque Ananias e Safira se juntaram para mentir, como nós colocamos. Mas eu quero deixar dois exemplos interessantíssimos para a gente finalizar essa palavra. O poder da cumplicidade também no discipulado, que é capaz de abalar uma nação. O discipulado é algo que nós estamos tratando nesse ano. O discipulado é algo inerente em relacionamento familiar. O primeiro discipulador de um filho deveria ser o seu pai. A primeira discipuladora de uma filha deveria ser a sua mãe. Se isso é possível, isso precisa ser feito. Mas o discipulado é um relacionamento de intimidade, como é um relacionamento de família, é um relacionamento de entrega. Em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 4 até o 11, esse texto todo, ele vai contar uma história linda de Elias e Eliseu. Aquela história de Elias, que é um profeta, e Eliseu é o seu servo, o seu discípulo, o seu companheiro. A gente vê toda uma história, uma conexão muito forte. E a ponto de que quando Elias tem uma chamada de Deus, e Deus diz para Elias: eu vou chamar você, eu vou trazer você, vou tirar você da terra. Aí Elias conta para Eliseu o que Deus tinha para fazer, e diz assim: Deus está me dizendo que Ele vai me tirar daqui. Se você quiser, segue a sua vida, volta para a sua casa, volta para o seu emprego, vai cuidar da sua vida. Aí Eliseu, ele tem uma conexão tão grande, e a cumplicidade é tão grande, que ele diz para Elias: onde você estiver, eu vou seguir você, vou estar com você até o último momento da sua vida. E aí Elias diz: e o que você quer de mim? Ele diz: eu quero a porção dobrada da unção que está sobre você. Aí Elias diz assim: se você estiver realmente comigo até o fim, se você vir quando o Senhor me tomar, então você vai receber a unção que está sobre a minha vida. Olha que coisa tremenda. E a cumplicidade de Eliseu com Elias foi tão forte, tão grande, que Eliseu esteve com Elias até o último momento, quando ele tem a experiência de ver os cavalos e os carros de fogo que aparecem, e Elias ter um encontro sobrenatural e desaparecer com Deus, e a capa de Elias cai, e Eliseu toma aquela capa, e a Bíblia diz que realmente o ministério de Eliseu foi duplamente mais poderoso do que o ministério de Elias. Há uma razão: o poder da cumplicidade. Quando você é cúmplice para ganhar almas com o seu discipulador, quando você é cúmplice para transformar vidas com os seus pastores, quando você é cúmplice para ver a transformação de uma cidade e de uma nação junto com os irmãos da sua célula, que são uma família. Nós somos uma família para pertencer à igreja, é uma família, e uma família que trabalha na cumplicidade do bem, na cumplicidade de salvar, na cumplicidade de abençoar. É isso que Deus tem para nós. Para que Eliseu chegasse ao ponto de ocupar a função profética que antes era desenvolvida por Elias, o seu mestre, foram necessários que ele tivesse uma convivência ali de 7 anos ali, de intenso aprendizado, convivência, relacionamento, sabe? E isso foi muito importante, e tanto o ministério de Elias como o ministério de Eliseu impactaram e transformaram a nação de Israel. O impacto do ministério de Elias e de Eliseu, ele teve assim, influência décadas e décadas, gerações após Elias e Eliseu foram transformadas, impactadas.
É por isso que o Senhor tem nos chamado, para que a gente possa entender assim, que quando a gente se une para salvar uma família, quando a gente se une para mudar a história de uma pessoa, quando a gente se une para ajudar alguém que está com o seu casamento em problema e em perigo, o Senhor Jesus nos abençoa. Quando a gente tem essa cumplicidade do bem, o milagre de Deus se estabelece na nossa vida. Eu quero convidar você a ser meu cúmplice, minha cúmplice, na transformação das famílias, na transformação da cidade onde nós estamos, porque eu olhando aqui, eu posso dizer assim, que eu poderia aqui sacar algumas pessoas e chamar para dar um testemunho do que é que Deus já tem feito nas suas vidas, mas vendo o que continua acontecendo, eu percebo que Deus vai fazer ainda muito mais a partir desse processo. E para terminar essa palavra, eu falei sobre o poder da cumplicidade na família, para o bem e para o mal. Falei sobre o poder da cumplicidade no discipulado. Eu termino aqui essa palavra falando sobre o poder da cumplicidade numa amizade. E é interessante que é tão forte isso, que o poder na cumplicidade de uma amizade, ele tem resultado e reflexo na nossa descendência. Nós pensamos e queremos o melhor dos nossos filhos, sim ou não? Eu tenho certeza que você é como eu. Às vezes a gente deixa a desejar no cuidado com coisas da nossa saúde, a gente abre mão de sonhos do futuro, a gente abre mão de muitas coisas que gostaríamos de fazer em favor dos nossos filhos, sim ou não? Sim ou não? Muitos aqui já fizeram e têm feito isso, não é isso? Eu quero dizer para você, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer muitas vezes, além do que nós podemos fazer, é quando nós somos cúmplices e temos amigos. Quantas vezes eu pude ser abençoado por amigos do meu pai? Quantas vezes... eu vou dizer para vocês assim, que há muitas coisas, tem coisas que eu nem consigo mensurar, que eu fui abençoado por gente que falou assim, eu conheci o seu pai, eu sei do caráter do seu pai, eu não preciso nem ficar olhando e perguntando se você é bom caráter ou não, porque eu conheço a sua família, eu convivi, eu sou amigo do seu pai. Hoje eu tenho o advento das redes sociais, principalmente do WhatsApp, eu tenho algumas pessoas bem idosas aí com 75, 80 anos, falam assim, eu sou amigo do seu pai, eles me contam histórias, hoje me pedem oração, a gente compartilha algumas coisas, é coisa tão interessante isso. Eu quero dizer para você, quando você desenvolve uma boa amizade com alguém, quando você beneficia alguém, quando você abençoa alguém com a sua amizade, quando você é leal numa amizade, quando você é cúmplice, lembrando-se, cúmplice do bem, com amigos, as suas gerações futuras vão colher isso. A sua descendência vai colher isso. Os seus filhos vão colher, os seus netos vão colher, e você vai ver, então, tudo aquilo que nós fazemos debaixo desse propósito. Em 1 Samuel, capítulo 20, nós vemos a história de Jonatas e Davi. Sabe, Jonatas era filho de Saul, quem deveria ser o herdeiro do trono, e Davi era o amigo de Jonatas. Davi era aquele rapazinho, pastor de ovelhas, que Deus veio e escolheu para ser o sucessor de Saul, quebrando já de início o que seria uma dinastia. Era natural que Jonatas odiasse Davi, sabendo da promessa que havia sobre Davi, sabendo de que Deus havia escolhido Davi, que ele não iria herdar o trono. Mas Jonatas se coloca entre Davi e Saul. Jonatas se coloca como um amigo fiel, leal, fidedigno, alguém que tinha o coração de Deus, numa cumplicidade incrível. Jonatas colocou a sua própria vida em risco para proteger a amizade, para proteger o amigo, de ser cúmplice em alguns momentos. E aí o que nós vamos entender é que lá na frente, eu queria poder ler o texto todo, mas você pode anotar aí, ler depois esse texto.
quando lá na frente, depois que acontece toda a tragédia, que tanto Saul como Jonatas morrem em combate, depois Davi acaba assumindo a sua responsabilidade no trono, nós vamos perceber que há um momento quando Davi, ele simplesmente, ele lembra toda a história, o relacionamento, tudo aquilo que ele viveu com Jonatas, e ele se propõe a agir com misericórdia sobre a casa de Saul, ou especificamente sobre a casa de Jonatas, por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento. Eu quero desafiar você a ser fiel às suas amizades. Eu quero desafiar você a rever, talvez tenha algumas amizades que estão congeladas, que elas não foram feridas ou machucadas, mas elas foram congeladas. Deixa eu dizer para você, da mesma forma como o Espírito Santo é um grande e bom amigo, você precisa ser um bom e grande amigo de pessoas que estão precisando de você, ser cúmplice. Tem momentos que você precisa buscar na sua mente e perguntar assim: tem alguém que fez alguma coisa boa por mim, que eu posso recompensar de alguma maneira? A gente precisa muitas vezes buscar, lembrar que existem pessoas que em algum momento de dificuldade, em algum momento de risco, em algum momento quando todo mundo te abandonou, às vezes você teve um amigo que ele não te deu dinheiro, você tem um amigo que ele não tinha muita coisa, mas ele te deu um ombro para chorar. Um amigo, quando todo mundo desconfiou de você, ele acreditou em você. Quando ninguém quis oportunizar você, ele oportunizou você, como Jesus, que é o nosso grande amigo. Quando todo mundo desistiu de nós, quando todo mundo não acreditava mais em nós, ele acreditou em nós. Eu quero desafiar hoje você a pensar nisso. A primeira questão que a gente precisa entender é assim: se é algo que precisa ser restaurado dentro da família, é a amizade entre o casal. Eu e a minha esposa somos os melhores amigos. Nós somos os melhores amigos. Eu e os meus filhos, nós somos os melhores amigos. Mas como que pode isso? Nós precisamos desenvolver esse nível de cumplicidade, de amizade dentro de casa, dentro da família. Mas nós precisamos entender que existem muitas outras pessoas que estão precisando, que estão sozinhas. E hoje eu queria desafiar você a parar e pensar um pouquinho. Existe alguém que eu preciso reatar uma amizade? Existe alguém que eu preciso... talvez tudo que você precisa fazer é contar para elas que um dia elas fizeram algo que mudou, que transformou, que foi bênção na sua vida. Ah, mas mora longe, está em outro lugar, não importa. Sabe, descobre. Esses dias o Senhor me falou a respeito de uma pessoa e eu dei essa desculpa. Falei: Senhor, faz tanto tempo que eu não vejo, faz tanto tempo que eu nunca mais ouvi falar. Você sabe o que é o próprio Espírito Santo falar para você assim, Facebook, não foi mais nada. Assim, Facebook. Eu falei assim: mas o Espírito Santo falar de Facebook, para mim era mais fácil ele falar assim: sai do Facebook. Mas eu fui lá, digitei o nome da pessoa. Quem que eu encontro lá? A pessoa. E aí, tudo que eu tinha que dizer para ela era que um dia ela tinha feito algo que tinha sido muito importante na minha vida e que eu estava aqui. E a partir disso a gente foi recompondo algumas coisas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mundo é corrido, a gente fica tão cansado, cada dia tem uma novidade nova, cada dia, às vezes a gente está, às vezes você está seguindo e olhando e até tendo como amigos nas suas redes sociais, quem nunca foi teu amigo, e você só fica lá olhando as coisas que realmente eles... Eu quero dizer para você, isso não importa, o que importa são os amigos de verdade, importa quem um dia te deu um abraço, quem olhou no seu olho, quem falou mais ou menos igual aquela musiquinha, como que é: amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. O resto eu não sei. Se você souber, canta. Mas vocês já ouviram essa música alguma vez? Né? Então, deixa eu dizer para você, essa cumplicidade de amizade, de um relacionamento no discipulado, no casamento, de amizade, num relacionamento de pai e filho, num relacionamento daquilo que Deus tem colocado, isso vai restaurar muitas coisas. E eu termino essa palavra dizendo para você assim: a cumplicidade, ela reflete um ato de respeito,
de convivência saudável. Então, se você quer saber o que é cumplicidade, ato de respeito, convivência saudável, diálogo, fortalecimento um do outro, generosidade, amor, lealdade, sinceridade, amizade, todos esses são elementos e componentes da boa cumplicidade de um relacionamento. Então são componentes, são atitudes, e o nosso ciclo social, espiritual, o nosso convívio, as nossas relações familiares, nossos relacionamentos de cunho profissional até muitas vezes, porque tem gente que fala assim, não existe possibilidade de ter amigos no trabalho. Existe sim, tudo depende de você. Talvez nem tanto do outro, tudo depende de quem tem o coração crente. Tudo depende de quem tem o coração bom. Então, a cumplicidade ou a concordância mútua por ter boas coisas, de ter bons relacionamentos, vai realmente estabelecer propósitos de Deus para a nossa vida. E eu já terminei a palavra, mas eu queria deixar alguns versículos que estão nos próximos PowerPoints com você. Eu queria que ao ler essa palavra você pudesse pensar sobre isso, então nós vamos orar juntos. 1 Coríntios 1,10 diz assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não hajam entre vós divisões, antes que sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você vê cumplicidade nesse texto, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Marcos 3,24, que eu já citei aqui, diz: reino dividido não prospera. Coloca o próximo aí para mim. Reino dividido não prospera. E ainda no 1 Coríntios 12:25 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Então a cumplicidade envolve não haver divisão no corpo. Mateus 9,16 diz: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo força o tecido da roupa e rasga e aumenta. Está falando sobre relacionamentos saudáveis. E Amós capítulo 3, 2 e 3 diz: de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? A palavra aqui é: andarão dois juntos. Primeiro, nós e Deus vamos andar juntos se a gente não estiver de acordo? Andarão dois juntos, esposo e esposa, se não estiver de acordo? Andarão dois juntos, discípulo e discipulador, se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos, dois amigos, se não estiverem de acordo? E aí a palavra é muito forte, dizendo assim, que toda iniquidade Deus pune. Então a gente precisa consertar os nossos relacionamentos, andar junto com Deus, andar junto uns com os outros e entrarmos em concordância diante daquilo que Deus tem para nós. E ainda Filipenses 2, 1 a 4 diz: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda fraternidade e compaixão, aí é nisso que a gente deve pensar, é nisso que a gente deve agir. Contudo, caminhemos na medida da perfeição, daquilo que já alcançamos. Vamos orar? Eu quero que você se coloque em pé. Você conseguiu refletir sobre essa palavra? Essa palavra faz algum sentido para você como família? Você conseguiu pensar sobre que há algumas coisas que a gente se torna cúmplice de erro com alguém em casa, a gente precisa entrar em arrependimento, confissão diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não vou ser conivente, não vou permitir que o pecado seja algo que destrua a minha família, mas eu quero andar debaixo do propósito que Deus
tem para a minha vida, e eu confesso os meus erros, os meus pecados, entro em arrependimento, e toda iniquidade eu quero que seja removida da minha vida. Ainda Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,13, que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor, o reconhecimento, para com a obra que realizam para convosco, caminhai em paz uns com os outros. Caminhai em paz uns com os outros. Uns com os outros no casamento, uns com os outros dentro da família, uns com os outros no relacionamento que Deus tem para nós. Glória a Deus. Como que anda o seu relacionamento familiar? Como que anda a sua cumplicidade para o bem dentro da sua casa? Como que anda a questão dos sonhos? Você tem sido alguém que tem sido um apoiador dos sonhos dos seus filhos, da sua esposa, aquilo que eles têm colocado diante de Deus? Eu quero dizer para você que uma das coisas que eu penso bastante em momentos como esse de reflexão sobre cumplicidade, sobre amizade, sobre relacionamentos saudáveis, é que na nossa vida a gente tem que ter duas escolhas. Há duas escolhas que são fundamentais na nossa história e na nossa vida. Você pode escolher ser parteiro ou você pode escolher ser coveiro. Talvez você vai falar para mim assim: Jesus, eu vou sempre escolher ser parteiro. Será? Sabe, quando alguém vem e conta um sonho para você, uma ideia, um projeto para você, qual é a tua primeira, a sua primeira reação? Aquela reação, falou, que legal, nossa, é desafiador, mas você consegue, você pode, olha, eu vou orar por você, como é que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso orar, eu posso te encorajar. Mas, às vezes, a primeira reação que nós temos como seres humanos é sermos coveiros. Alguém vem e conta um grande projeto, um grande sonho para nós. A gente fala assim, Jesus, você já percebeu que o país está em crise? Você tem todo o dinheiro para poder alcançar aquilo que você está querendo? Será que essa é uma coisa boa para a sua vida? Alguém às vezes fala para você assim, eu estou me planejando, eu estou buscando, eu vou empreender alguma coisa, e a gente diz, puxa, olha bem, veja bem o que você está fazendo. E às vezes a gente é coveiro porque mesmo que não intencionalmente, às vezes brota uma inveja no nosso coração. Porque às vezes alguém conta um projeto, uma ideia grande que Deus coloca para ela, ou que ela tem na vida, e a gente pergunta assim, mas por que não eu? Por que não fui eu que tive essa ideia? Mas talvez você pergunte assim para mim, o que isso tem a ver com família? É que o primeiro lugar onde a gente é parteiro ou coveiro é na família. Deus está chamando você para ser alguém que ajude as pessoas da sua casa a dar a luz aos seus sonhos. Deus está chamando você para ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa inspiradora. Deus está chamando você para ser alguém que ajude a sua esposa ou o seu esposo, o seu cônjuge a darem à luz os sonhos que eles têm na sua vida. Podem ser algo assim que parece impossível. Então eu quero dizer para você, a escolha de ser coveiro ou parteiro é sua, mas às vezes a gente nem percebe, mas com as nossas atitudes, com a nossa palavra, com a nossa negatividade, nós às vezes arruinamos a vida dos nossos filhos, nós arruinamos às vezes a vida dos nossos pais. Às vezes seu pai e a sua mãe, você já é mais jovem, às vezes seu pai ou a sua mãe estão dizendo que vão fazer algo que nem você que é jovem, às vezes tem coragem de fazer. E aí, qual é a sua atitude? Ser alguém que apoia, que ora, que ajuda, ou você é alguém que é a primeira pessoa a colocar, a pegar uma pá e ajudar a cavar e ainda enterrar os sonhos de alguém? Essa noite o Senhor... quero usar essa palavra para dizer assim, o que o Senhor me fala aqui, claramente é que hoje é um dia que Ele está ressuscitando sonhos.
É um dia que Ele está ressuscitando algumas coisas que talvez estavam adormecidas no seu coração a nível de família. Ele está mexendo com você. E se essa palavra faz sentido para você, você quer receber uma oração, vem aqui para o altar para a gente orar juntos, porque esses são dias que o Senhor está remexendo a terra que é o seu coração, porque uma semente de prosperidade, uma semente de bênçãos, de milagres, uma semente de salvação, ela está prestes a nascer, e o Senhor está remexendo com essas palavras, com essa ministração, Ele está remexendo a terra do seu coração. O meu papel aqui hoje é apenas regar essa terra, regar essa semente, para que essa semente venha nascer. É a semente de um sonho, é a semente de um projeto, que talvez você mesmo tenha estado desencorajado, mas hoje Deus está dizendo para você, a palavra, a promessa de Deus sobre Abraão era: eu vou fazer você grande, vou fazer o seu nome conhecido, e em você, através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tem alguém que essa palavra faz sentido? Você tem 30 segundos para chegar aqui no altar para a gente orar juntos. Eu quero dizer para você que eu sou o primeiro que estou aqui no altar, porque a terra do meu coração foi remexida hoje. Eu sei que o Senhor vai ministrar, e talvez você fale assim, mas o meu sonho é estranho. Não tem nada de estranho. Pode ser, pode parecer estranho, pode parecer, às vezes, que o lugar que Deus está te mandando parece que é um deserto. O que Deus fez com Abraão foi mandar ele para um lugar que parecia era um deserto, era um lugar que não tinha muitas possibilidades, mas a unção de Deus, a promessa de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, diante da Tua presença estão esses irmãos e essas irmãs, que essa palavra, ó Deus, possa encontrar, ó Deus querido, um lugar neste coração, que essa semente venha frutificar. Eu quero orar não apenas agora, mas eu quero ser um intercessor, eu quero ver, ó Deus, essa semente frutificar, brotar. Ó Deus, essa semente dessa família restaurada, essa semente desses sonhos, desses projetos, ó Deus, em nome de Jesus, eu creio verdadeiramente naquilo que o Senhor tem decidido fazer. Esses homens e mulheres que estão aqui hoje, Pai, estão agora tocados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, ressuscita os sonhos. Deus, ressuscita os relacionamentos, as amizades, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora anular todas as palavras contrárias e liberar palavras, ó Deus, positivas e abençoadoras em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos toda, ó Deus, palavra maligna, nós rejeitamos, ó Deus querido, até mesmo inveja, nós rejeitamos, ó Deus, todo ataque do maligno em nome de Jesus, e nós declaramos a ressurreição dos sonhos sobre cada um aqui, a restauração da família sobre cada um aqui, descendência abençoada, favor de Deus aumentado, ó Deus, o Teu propósito estabelecido sobre a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, debaixo da Tua fidelidade, debaixo da Tua bênção, debaixo daquilo que o Senhor tem liberado aqui neste lugar. Repete essa oração comigo agora em nome de Jesus. Diz assim: eu, pela fé, quero declarar que vou viver todos os sonhos e projetos de Deus para a minha vida. Eu declaro que serei, se você é homem ou mulher, diga o que você é. Eu declaro que serei um homem de fé, de ousadia. Eu declaro que a minha família vai viver debaixo da promessa da santidade, das bênçãos e do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí, diz uma palavra para ela, o que Deus colocar no seu coração. Diz uma palavra de bênção para ela, diz algo, diz para ela, profetiza, diz o que você gostaria que alguém dissesse para você, faz uma declaração. E eu quero dizer para você, lembre-se de amigos que foram importantes na sua vida, manda uma mensagem, descobre onde eles estão, chama para tomar um café com você, dá um presente para eles, manda flores, sei lá o que você vai fazer, chama para comer na tua casa, mas faz alguma coisa, porque Deus está mexendo coisas. E eu quero dizer, lembre-se que os seus melhores e principais amigos é seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. E que o Senhor abençoe a minha mãezinha no seu dia de aniversário, lá em Gércia, onde ela está agora. Obrigado por essa família, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz.